Com a ajuda de Deus, nós vamos ler Juízes, no capítulo 6, servidão sobre os medianitas. No versículo 1, no versículo 6, a partir do 1 em diante. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Versículo 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. No versículo 4. E subia-se contra ele em tempo, e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, e nem ovelhas, e nem bois, e nem jumentos. No versículo 5. Porque subia com os seus gados e tendas, e vinha com gafanhotos em tantas multidão, que não podia contar, e nem a eles, e nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Versículo 6. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, versículo 8, enviou-se um homem, profeta, aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. No versículo 9. E os livrei da mão dos egípcios e da mão dos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. No versículo 10. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temas aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, e que pertencia a Joás, Biezrita. E Gideão e seu filho estavam malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. No versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Ó Senhor, é contigo, varão valoroso. No versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas? Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura
não te enviei eu? No versículo 15, e ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? E eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu é o menor da casa de meu pai. No versículo 16, e o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. No versículo 17, e ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. No versículo 18, rogo-te que daqui te não aparte, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que volte. No versículo 19, e entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo asmo de uma efa de farinha, e a carne, e pôs-lhe uma açafate, e o caldo, e pôs-lhe uma panela, e trouxe-lhe até debaixo de um cavalo, lhe apresentou. E no versículo 20, porém, o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. No versículo 21, e o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e o tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E no versículo 22, então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. No versículo 23, porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. No versículo 24, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofa dos Abzeritas. No versículo 25, e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. No versículo 26, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma segundo boi, e oferecerás em holocausto, com lenha que cortares do bosque. No versículo 27, então Gideão tomou 10 homens de entre os seus servos e fez como o Senhor lhe disseram. E sucedeu que, tomando ele a casa do seu pai e os homens daquela cidade, e não o fez de dia, mas fê-lo de noite. No versículo 28, e levantou-se e pôs os homens daquela cidade de madrugada, e que estava o altar de Baal derribado, e os bosques que estava a pé dele cortada. E segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. No versículo 29, e uns e outros disseram: Quem fez esta coisa? Esquadrinhado, inquirindo
disseram, Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. No versículo 30, então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora a teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. No versículo 31, porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis-vos? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois, derribare o seu altar. No versículo 32, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. No versículo 33, e todos os medianitas e malaquitas e os filhos do Oriente se juntaram em um corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. No versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, e a qual tocou a buzina, e os obisritas se ajuntaram após ele. No versículo 35, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. E também enviou mensageiro a Asser e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. No versículo 36, e disse Gideão a Deus, se há de livrar a Israel por a minha mão, como tem dito? No versículo 37, e és que eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como tem dito. No versículo 38, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. No versículo 39, e disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. No 40. E Deus assim o fez naquela noite, e pôs só no velo havia secura, e sobre toda a terra via orvalho. Amém, meus amados e amados irmãos? Então, irmãos, quando você faz prova diante de Deus, tenha certeza que Deus ele está com você. Muitas vezes você acha que você está passando por prova, você está passando por alguma dificuldade na vida, é que muitas vezes nós precisamos chegar diante de Deus. Então, tenha fé, tenha esperança, tenha confiança que Deus irá aparecer na tua vida. Não temas, porque Deus é contigo. Ore mais, busca mais, chega mais a Deus, fale mais com Ele. Se humilhe diante dEle, que Ele te ouvirá. Ele vai agir no tempo dEle. Deus que abençoe, a paz de Seu Jesus Cristo e seja com todo. A paz de Deus para todos.